Então, hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula de equações diferenciais lineares. E tem um tipo de equação não linear que é chamada de equação separável. Mas o fato de ela ser separável, a ideia de que você consegue separar as variáveis, vai nos trazer alguma facilidade aí para conseguir resolvê-la. Quando a gente, na última aula, foi determinar o fator integrante, lembra? Aí apareceu uma equação assim, ó. dmi dt era igual a mi de t, né? P de t. Pronto, essa equação apareceu na última aula para a gente determinar o fator integrante, né? Aí, isso aqui é uma equação separável. Ela é linear, tudo bem. Tudo bem que essa aqui é uma equação linear, mas é separável. Veja, você pode colocar a variável mi do lado esquerdo igual, aí aqui desse lado, uma função que não aparece a mi, só aparece t. Então a gente diz que esse tipo de equação é uma equação separável. Chegando nesse ponto, a gente usou aqui regra da cadeia, tal, para lá no final integrar e chegar na cara da mi. Lembra? Essa mi foi o fator integrante. A gente fez lá umas continhas, né? Aí chegou que mi de t era igual a mais ou menos uma constante C1 exponencial da integral de P de t dt. Chegou nisso daqui, né? Para chegar nisso daqui, a gente usou uma regra da cadeia aqui e integrou. Aí chegou nisso daqui. Tá certo? Então, isso aí foi um exemplo de uma equação separável. Equações separáveis. Então, as equações diferenciais ordinárias separáveis são equações que podem ser escritas na seguinte forma. Elas podem ser equações não lineares, mas podem ser também lineares, depende do que vai aparecer aí em cada caso. Mas, enfim, no geral é isso aqui, ó. No geral é isso daqui. Você tem aqui uma função de y multiplicando a derivada igual a uma função f de x. Aí no caso que a gente viu aqui no quadro, por exemplo, se aqui fosse 1 sobre y, aí quando você passasse para o outro lado y, ela fica linear, né? Mas enfim, você não é sempre que vai ter isso, né? Então aqui você pode ter muitos casos de equações não lineares. Você tem aqui, ó, g de y dy dx igual a f de x. Tá certo? Vou fazer de outro jeito. Você poderia ir trabalhando aqui com a regra da cadeia, como a gente fez naquele caso, para achar aquele fator integrante. Mas eu vou fazer de outro jeito, né? Para a gente ver outra maneira, até talvez mais simples. Veja, eu vou integrar isso aqui. Integrando em relação a x, vem o seguinte: você vai ficar com integral de g de y, aí aqui dy dx, integrei em x, né? Então dx aqui igual a integral de f de x dx, tá certo? Aí vai ter uma constante, eu já vou colocar a constante aqui. Pronto. Aí chegando aqui, lembre que essa y aqui, vou até colocar aqui de outra cor. Lembre que y é uma função de x. Então, fazendo a mudança de variável. Vou fazer uma mudança de variável, né? Eu vou chamar a função y de x de u. Certo? Então, se eu faço y de x igual a u, aí o que é que eu devo calcular? Eu devo calcular
du dx, né? Então, du dx, vocês estão vendo que é y'. Y'. Ou dy dx. Vou colocar y' mesmo. Então, isso implica que du é igual a y' dx. Logo, então aqui vai ficar como? O integral de g de o y, eu chamei de u, né? Então, u, veja que aqui eu tenho y' dx, né? Y' dx é d de u. Então, fica igual a integral de f de x dx mais uma constante. Só que aqui tu tá com integral de g de u du. Essa letra pouco importa. Você pode usar a letra que você quer, certo? Para denotar essa integral. Então, o que a gente tem é integral de g de y dy igual a integral de f de x dx mais uma constante. Pronto, aqui você tem a solução geral. A solução geral dessa equação diferencial aqui. Olha, note o seguinte. Note que as curvas, certo? Note que as curvas soluções, né? Desta equação diferencial são curvas de nível. São curvas de nível da seguinte função. Certo? Então, vou chamar z igual a f de xy igual a integral de g de y dy menos integral de f de x dx. Então, aqui você tem uma função de duas variáveis. As curvas de nível dessa função de duas variáveis são justamente as curvas soluções desta equação diferencial aqui. Porque o que são as curvas de nível? São essas curvas, né? F de xy igual a uma constante arbitrária. Então, quando você faz isso aqui igual a uma constante arbitrária, você tem a expressão da solução geral. Então, você tem aí as curvas soluções da sua equação diferencial separável. Aí, equação separável. A solução dela é dada dessa forma. É a integral de g de y dy igual a essa integral de f de x dx, mais uma constante. Então, as curvas que são soluções de uma equação separável são curvas de nível dessa função aí. Foi o que eu falei ali já no quadro, né? Vamos ver um exemplo? Vamos procurar aí a equação, resolver, né? Ou encontrar a solução geral para essa equação aí. 2y, y' igual a menos 4x. Vou colocar assim, você poderia colocar o 2 aqui e aqui dividido por y. Certo? Aí você olha, aí tem y dos dois lados, aí então você vê que ela é separável. Dá para você colocar tipo o y aqui, né? Aí você separou as variáveis, mas tá bom, deixa assim mesmo. Então vamos resolver aqui. Temos o seguinte, você vai ter 2y' igual a menos 4x, né? Aí vamos integrar, vai ficar integral de 2y' dx igual a integral de menos 4x dx. Lembre sempre que y aqui é uma função de x, né? Uma função de x, uma função de t, depende. A variável independente pode ser qualquer letra, né? Aqui, por uma questão assim de didática, a gente coloca x
para a variável independente, é para no final você relacionar a solução geral com curvas de nível de uma função de duas variáveis. Entendeu? Para você fazer essa relação. Aí eu estou chamando x agora, a independente. Mas poderia ser t, não tem problema. Pronto, chegou aqui, né? Então, 2 integral de y, aí y' dx igual a menos 4 integral de x dx. Certo? Eu não sei se vocês repararam lá no caso que a gente fez, né? No caso geral, que eu fiz anteriormente, isso aqui é dy, né? Quando você faz a substituição, a mudança de variável, isso aqui é simplesmente dy. Então fica 2 integral de y dy igual a menos 4 integral de x dx. Fica duas vezes, essa integral aqui é y² sobre 2 igual a menos 4x² sobre 2 mais uma constante, né? Então você fica com y² igual a x2, ou melhor, menos 2x², né? Assim. Menos 2x² mais uma constante. Então, aqui você tem as soluções, né? Ou a solução geral, né? Que é a solução geral da equação. Perceba que essa equação geral aqui, as curvas que vocês estão vendo aqui, são curvas de nível de uma função de duas variáveis. Certo? Temos aqui curvas de nível da função f de x, y, tá assim, né? Z igual a f de x, y igual a y² mais 2x². Vocês sabem que curvas de nível são essas? Não é? Então aqui, por exemplo, se você faz f de x, y igual a 0, aí você tem y² mais 2x² igual a 0. Ora, isso daqui é um ponto. Aqui, ó. X e Y. Certo? Então, essa curva de nível, que corresponde a uma solução particular dessa equação separável, é esse ponto aqui. É a origem. Essa equação só é satisfeita para x igual a y igual a 0, que é a origem. Agora, se você pegasse aqui f de x, y igual a 1, então você teria y² mais 2x² igual a 1. Isso aqui é o quê? Uma elipse. Assim, ó. Vou dizer exatamente quem é, não, mas... Nesse caso, você teria essa elipse aí, né? Aí, ó. Aí você vai, bota igual a 2, aí já dá uma elipsezinha assim, ó. Não é? Eu botei 1, se fosse um meio, aí seria essa. Assim por diante. Então você tem aí as curvas de nível. Você tem as curvas de nível dessa função aqui, de duas variáveis, que são aí todas as soluções para essa equação diferencial separável. Vamos resolver esse problema aqui. Resolver esse PVI, que é y' igual a 2x menos 1 sobre 3y² menos 3 e y1 igual a 0. Nós vamos encontrar uma equação, né? Uma solução para esse PVI na letra A, e na letra B a gente vai fazer aquela parte de se preocupar
no maior intervalo contendo a condição inicial para a qual a solução e a sua derivada estão definidas. E aí os demais itens vão nos guiando em relação ao que a gente deve fazer. Então essa daqui é bem simples, né? Aqui você tem uma equação separável, ou seja, dá para colocar a variável y toda do lado esquerdo, e aí você integra e consegue resolver, né? Fica assim, 3y² menos 3 vezes y' igual a 2x menos 1, certo? E integrando, essa integral é em x, né? Porque y é uma função de x. Você vai integrar em x. Então fica integral de 3y² menos 3 y' dx igual a integral de 2x menos 1 dx. Como a gente viu na primeira parte dessa aula, esse termozinho aqui, ele, quando você faz a substituição a mudança de variáveis, isso aqui corresponde a dy. Então fica integral de 3y², né? Integral de 3y² menos 3 dy igual a integral de 2x menos 1 dx. Aí são integrais simples, né? Essa integral aqui de 3y² dá y ao cubo. A integral de menos 3 dá menos 3y. A de 2x dá x². A de menos 1 dá x. E aqui mais uma constante, que é a solução geral da equação e curvas de nível disso daqui, dessa função, né, de f de x, y igual a isso, tá certo? Mas aí a gente tem uma condição inicial, então devemos substituir nessa solução geral essa condição para achar quem é a constante, né, que vai determinar a solução desse PVI, certo? Então, substituindo x igual a 1 e y igual a 0, certo? Na solução geral, obtemos. Então vamos lá, y é 0. Aí 0 ao cubo menos 3 vezes 0 igual a... O x é 1, né? 1² menos 1 mais a constante. Pronto. Então a constante é 0 e obtemos y ao cubo menos 3y menos x ao quadrado mais x igual a 0. Certo? Isso aqui é uma expressão que vale para todo x e y. Que vale para todo x e y real. Agora é o seguinte, pronto, aqui você está com a solução. É um tipo de solução onde você não tem tipo y igual a alguma coisa. Não. Aqui y é função de x, viu? Esse y aqui. Só que a função de x, mas assim, uma função de x de forma implícita. Você não tem y igual a alguma coisa. Você não consegue aqui explicitar esse y para deixar ele em função de x. Então a gente diz que ele está definido de forma implícita por meio dessa equação. Aqui a gente sabe que está definido para todo x e y. Mas você tem que ver a derivada de y. Será que tem algum problema com a derivada? Então vamos para a letra B, né? A derivada está aqui. Nesse problema, a derivada já foi dada de y. Y' é essa expressãozinha aí. Determine o intervalo de validade da solução. Aí, ou seja, o maior intervalo contendo x0 igual a 1
para o qual a solução y de x e sua derivada estão definidas. A derivada você está vendo que já tem um problema. Porque aqui você tem que ter o seguinte, né? Devemos ter 3y² menos 3 diferente de zero. Ou seja, ora, isso aqui diferente de zero é dizer que y é diferente, né, de mais ou menos 1. Estou dizendo isso aqui. Essa derivada não existe aqui para y igual a 1 e para y igual a menos 1. Quem são os valores de x correspondentes a essas imagens aqui? Aí basta você substituir aqui. Aí você vai achar quem é o x, né? Observe o seguinte, né? Quando y é igual a 1, temos, né? Vou chamar aqui de asterisco. V asterisco. Então você vai ficar com, deixa eu ver, y igual a 1, né? 1 ao cubo menos 3 vezes 1 menos x² mais x igual a 0. Então você vai ficar com x ao quadrado, mais não, né? Menos x. Aqui você ficou com menos 2, aqui vai dar mais 2 igual a 0. Certo? Aqui se você calcular a delta aqui, né? Dá 1 menos 4 vezes 1 vezes 2, ó. Delta dá negativo. Então, certo? Aqui você não tem x, né? Não existe x real satisfazendo essa equação aqui. Então, quando y é igual a 1, aí você não tem... Você tem que essa equação não tem solução, né? Quando y é igual a 1, temos isso aqui, ou seja, x² menos x mais 2 igual a 0. Não tem solução. Tá certo. Então, vamos ver o que acontece quando y é igual a menos 1. Quando y é igual a 1, não dá para a gente concluir nada. Quando y for menos 1, temos y ao cubo dá menos 1, né? Quer dizer, menos 1 ao cubo dá menos 1. Certo? Aí, aqui vai ficar menos 1, aí mais 3, menos x ao quadrado, mais x igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado menos x, 3 menos 1 dá 2, aqui vai ficar menos 2, igual a 0. Pronto, essa daqui tem solução, né? Aqui é o seguinte, é x igual a 2 ou x igual a menos 1. Quer dizer, quando y é menos 1, x é 2 ou x é menos 1. Isso significa que essa derivada aqui, porque lembra, essa expressão não vale quando y é menos 1. Ela não está definida para y igual a menos 1. Ou seja, se ela não está definida para y igual a menos 1, ela não está definida para x igual a menos 1 e para x igual a 2. Entendeu? Quer dizer que é como se você tivesse assim, ó, você está aqui com a reta, né? Aqui o eixo do x, vamos pensar assim. Aí você tem aqui, ó, menos 1, e aqui você tem o 2. Certo? Então, essa expressão da derivada, a expressão da solução vai valer aqui para todo x. Mas quando você for para a derivada só vale aqui. Aí aqui fica uma bolinha aberta. Aí vale aqui e aqui. Só não vale nesses dois pontos. Ó, só não vale aqui. Quem é a sua condição inicial? y1 igual a 0.
Então, onde é x, esse x igual a 1, né? Onde é que está ele? Ele está aqui, ó. Olha aqui. X0 igual a 1. Certo? Então, gente, o intervalo, o maior intervalo, tá bom? Que contém a condição inicial x0 igual a 1, onde essa expressão e a sua derivada estão definidas, o maior intervalo é esse aqui, de -1 até 2. Tem que ser um intervalo, entendeu? Onde vale a sua solução e a derivada dela. Tá certo? Então, o maior intervalo que contém a condição inicial, e elas estão definidas, é esse aqui. É o intervalo de -1 até 2. Logo, o maior intervalo onde y e y' estão definidas contendo x0 igual a 1 é esse intervalo aqui, né? De -1 até 2. Você poderia dizer que a sua solução é y ao cubo menos 3y menos x quadrado mais x igual a 0 para todo x no intervalo de -1 até 2. Vamos ver a letra C. Na letra C, determine os pontos onde a solução tem um máximo local. Sim, ó, eu escrevi isso aqui embaixo, mas que fique, não esqueça, tá? Por favor. Y é função de x. Tá aqui. Né? Que y é função de x, claro, y é função de x, está definida de forma implícita, né? Depois, antes de a gente fazer a letra C, as coisas vão me ocorrendo aqui, eu tenho que falar, né? Quando você tem, ó, tira isso daqui, tá certo? Quando você tem só isso aqui, aí y não é função de x. Y não dá uma função de x aí. No final da aula eu mostro a vocês por quê. No final dessa aula. Agora, quando eu coloco aqui esse intervalo, como era o intervalo de -1 até 2, agora sim você tem que y é uma função de x. Por quê, professor? Bom, daqui a pouco a gente vê por quê. Quando eu escrever o gráfico dessa função y de x, aí você vai entender isso, tá bom? Você vai entender isso aí. Tá certo? Pelo gráfico a gente vai ter certeza, porque lembra o gráfico de uma função, né? Ó, eu vou antes de fazer a letra C. Sei lá, pronto. Isso aqui é o gráfico de uma função. Mas, por exemplo, isso aqui não é o gráfico de uma função. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso é o gráfico disso aqui não, viu? Que sinceramente eu não sei sem isso aqui, né? Sem essa condição aqui de x estar entre -1 e 2, eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir traçar o gráfico desse negócio aqui. Talvez dê para traçar, mas dá para traçar, dá, mas eu não vou fazer isso. A questão é que eu coloquei C aqui igual a 0, né? Quando você vai atribuindo valores, né? C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3, vai ficando difícil traçar o gráfico disso. Então eu vou pegar um aí que foi feito no computador para a gente ver toda a solução geral. Aí você vai entender por que aqui eu tenho função, mas se você não restringir a esse intervalo, aí ela deixa de ser função. Quando a gente vê toda a solução geral, né? Todas as soluções ali representadas, aí você vai entender isso. Bom, enfim, aqui y é função de x. Está definida de forma implícita, mas é função.
certo? Aqui não é função, né? Uma curva assim. E quando você passa uma paralela aqui ao eixo y, ela toca em mais de um valor, né? Então não é função. Cadê? Determine os pontos onde a solução tem um máximo. Os pontos onde a solução tem um máximo local, tá certo? Então, os pontos onde a solução tem um máximo local, certo? São pontos tais que y' é igual a zero, né, gente? É onde a derivada é nula, onde a tangente é horizontal, ou seja, eu tenho que ter 2x menos 1 sobre 3y² menos 3. Lembrando que aqui o y é diferente de mais ou menos 1, né? Então eu tenho que ter isso aqui igual a zero. Ora, isso implica x igual a 1 meio. Então, como ele está dizendo aí que tem ponto de máximo, né? Máximo local, e aqui eu achei apenas um valor de x, né? Então, ele vai ser o ponto de máximo, né? Isto é, y igual a y de x possui um máximo local em x igual a 1 meio, né? Ele está falando que o ponto é de máximo no enunciado da questão, no enunciado dessa questão, né? Ele já está falando isso. E se ele não falasse que o ponto é de máximo, como ele falou na letra C, aí na letra D a gente tem certeza que é. Dá para ter certeza. Faça um esboço do gráfico da solução. Vamos lá, vamos finalizar, né? Gráfico da solução do PVI, que é aquela que está só no intervalo de menos 1 até 2, né? Temos. Quando x é menos 1, quem é y, né? Quem é y? Vou colocar aqui para todo mundo ver, ó. Y ao cubo menos 3y menos x ao quadrado mais x igual a zero, né? Aqui para todo x no menos 1 até 2. Certo? Então, quando o teu x é menos 1, y é menos 1. Quando y era menos 1, aí a gente achou x igual a menos 1 e x igual a 2, não foi? Tá certo? O que é que eu estou dizendo com isso, gente? Ou seja, nos pontos menos 1, ó, x igual a menos 1, e x igual a 2 menos 1, nesses dois pontos, a derivada não está definida, né? A derivada não está definida para o y igual a menos 1, foi o que a gente viu aqui. O que é que significa dizer que a derivada não está definida? Lembra o que é a derivada? A derivada é reta tangente, né? Você tem lá uma curva, então você olha lá num determinado ponto dessa curva, a derivada ela dá a inclinação daquela reta tangente. Então, pontos onde essa derivada não está definida significa que a tangente é vertical, tá? Nos pontos tal e tal, a derivada, certo? Ou melhor, a reta tangente é vertical. Então, vou dizer que menos 1 está aqui e menos 1 está ali, né? Então, aqui, ó, menos 1, certo? E agora, 2 menos 1. Seria esse outro pontinho aqui, ó. Vou deixar aberto. 2 menos 1. Então, nesses pontos, a inclinação da
reta tangente é infinita. O que é uma inclinação infinita? Uma inclinação infinita é a inclinação de uma reta vertical, certo? As inclinações, elas são medidas em relação ao eixo x. Aí essa inclinação ela vai aumentando, né? Então ela vai fazendo isso até a gente diz que ela é infinita quando ela fica vertical. Ou seja, a derivada não está definida. Então aqui tu tem uma tangente vertical aqui e tu tem uma tangente vertical aqui. Tá bom? Eu sei também que quando x é 1/2, você tem, ele falou que é um máximo local, né? Ele tem um máximo local quando x é 1/2. Então vamos lá. Aqui 1, né? Não, 1 está aqui, aqui é menos 1. 1/2 está aqui, ó. O que mais que a gente tem? A gente tem uma condição inicial, né? A condição inicial era y1 igual a 0. Ou seja, quando x é 1, o y é 0. Então, olha, informação importante. O x, a sua curva vai passar por esse ponto, né? Olha a condição inicial aqui, 0. E outro ponto que a gente sabe facilmente que vai... Um outro ponto dessa curva, né? Ou seja, valores de x e y que facilmente cumprem isso aqui são y igual a x igual a 0. Né? Você botar 0 aqui em todo mundo, satisfaz essa equação. Então essa curva passa por aqui, ó, pela origem, né? Aqui está o ponto 0, 0. Note que, pega essa condição inicial, x igual a 1, e substitua na derivada. Vou fazer aqui, y' de 1. Certo? Eu quero saber a inclinação da reta tangente aqui. Isso vai me dar certeza de como é o comportamento dessa curva. Né? Ó, a derivada em 1, certo? Quando x é 1, vai ser assim, 2 vezes 1 menos 1, né? 3 vezes o y é 0, né? Porque quando x é 1, o y tem que ser 0, menos 3. Então isso aqui vai dar menos 1/3. Menos 1/3. Quer dizer que nesse ponto a derivada é negativa. Certo? Ou seja, no intervalo, né? Ou seja, nesse intervalo aqui, a curva é decrescente. Pronto. Portanto, podemos traçar, melhor, podemos fazer um esboço do gráfico. É isso aí. Agora dá, né? Porque de 1/2 até 2, você calculou, agora você sabe que só tem um ponto crítico. Aí de 1/2 até 2, tu calculou num ponto, viu que dá negativo. Não é? Se aqui é um ponto crítico e ele é único, então a derivada vai ter que ser negativa, daqui para cá, de 1/2 até 2. Derivada negativa nesse intervalo quer dizer que essa curva é uma curva decrescente. E se aqui tu tem uma tangente vertical, ó, essa curva tem que fazer isso, ó. Ela tem que sair assim. Aí ela vem, ela é decrescente, né? Olha a curva decrescente aqui, tá vendo? Aqui está o ponto de máximo. Aqui está o ponto de máximo. Se você quiser ver no 0, 0, o que acontece? Ó? Substitua aqui x por 0 e y por 0, dá 1/3. A derivada é positiva.
Então, nesse lado esquerdo aqui, ela é crescente. Mas já dava para sentir isso, né? Porque aqui tu tem uma tangente vertical, então essa curva já teria que sair aqui assim, ó. Aí. Olha aí a solução do nosso PVI. Isso é o gráfico de uma função. A equação que define isso, essa curva, é essa daqui. Certo? Está definida de forma implícita. São curvas implícitas que a gente chama. Gente, eu vou mostrar para vocês a solução geral. Esse aqui é o gráfico da solução do problema do valor inicial. Agora, aqui você tem todas as soluções, né? É aquele negócio quando você está variando, né, o valor da constante, né? Isso aqui é o seguinte, é você pegar aquela equação que a gente conseguiu, né? Y ao cubo menos 3y menos x quadrado mais x igual a uma constante. E considerar para todos x e y, sem restrições. Tá certo? Então, quando c é igual a zero, você tem essa curva que está aqui. Essa curva que está aqui, esse pedacinho, é a solução do PVI. Agora, se você tirar do intervalo, não é? É só esse pedaço de cima, viu? Como a gente viu aqui. Tá certo? Esse de baixo não entra. Esse de baixo aqui não vai entrar. Ele não contém a condição inicial. Essa parte aqui de baixo, ó. Tá vendo, gente? Que a condição inicial não está aqui, né? Onde eu marquei para vocês, que era o ponto 10. Essa partezinha de baixo, ela tá fora, né? Se eu fosse considerar a curva por inteiro, considerando essa partezinha aqui de baixo, aí não seria função. Você não teria uma função. Você teria uma curva, tem uma equação que representa essa curva, mas ela não é função. Então, de fato, função é só esse pedacinho de cima, como a gente viu, né? E essas outras são quando você vai atribuindo os demais valores, né? C igual a 1, C igual a 2, ó. Ela não fica só essa bolinha assim, não. Ó. Tem um momento que ela pega e vem para esse lado aqui, ó, e tem todo esse comportamento maluco aí. Isso aqui foi feito com a ajuda de um software, né? Isto foram as equações separáveis, tá certo, gente? Até a nossa próxima aula, onde nós vamos estar estudando um outro tipo de equação diferencial e tentando mais uma vez resolvê-las, certo? Forte abraço, até a próxima vez.